Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Vanessa, estou aqui hoje para falarmos das dificuldades subjetivas enfrentadas por coordenadores pedagógicos no exercício profissional. Sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação da UNOeste de Presidente Prudente. Meu orientador é o Dr. Cristiano Amaral Garbodini de Jorge. Também sou bolsista da CAPES. Esse artigo ele foi escrito como parte parte dos resultados da pesquisa de doutorado, que tem como título Bem-estar subjetivo e alta eficácia em gestores educacionais, uma contribuição para a elaboração de políticas públicas. Então, o que apresenta aqui neste artigo é só um recorte da pesquisa de doutorado, que foi feita com 3 grupos focais: coordenadores, gestores escolares e gestores municipais, secretários de educação e supervisores. E nesse artigo, especificamente, nós visamos identificar as dificuldades encontradas no exercício profissional, principalmente as dificuldades subjetivas, nos coordenadores pedagógicos, que é o grupo focal 1. Então, foi aplicado um questionário. Nesse questionário, uma das perguntas era sobre esse tema, a dificuldade encontrada, os desafios. E também no primeiro encontro, também foi abordado, entre outras coisas, esta questão, no primeiro encontro do grupo focal. Cada encontro era um tema. Então, a análise, de acordo com Bardan, análise de conteúdo realizada, identificou 3 categorias de dificuldades no questionário, que foi preenchido antes do primeiro encontro. Quais são? Relacionamento interpessoal, equipe gestora, duas, relacionamento interpessoal e equipe gestora. O relacionamento interpessoal se divide em 2 subcategorias: as dificuldades com os liderados, professores, funcionários, e a dificuldade com as pessoas em geral. Por quê? Porque lidar com as emoções das pessoas é difícil, o que eles colocam, os adultos desafiadores, o ser humano em si é um pouco mais complicado. Essa fala, tá? Na unidade de registro. Então, algumas pessoas são mais difíceis de lidar e fazem o contrário do que é orientado. Então, essa é a dificuldade. Na segunda categoria, a equipe gestora, o que aparece é a dificuldade nas parcerias. Então, o que dificulta o trabalho às vezes, não ter a parceria. Tem a sensação de que a todo momento ter que apagar o fogo e não ter parceria para que isso aconteça. Então, uma das falas de uma coordenadora. A falta de parceria e falta de comprometimento dentro da própria equipe gestora. O que é a equipe gestora? A equipe gestora normalmente é formada por um trio, né, no caso das unidades escolares aqui estudadas, que é o diretor, o coordenador pedagógico e o vice-diretor. Então, se faltar parceria ali, vai sobrecarregar alguém, né? Não só a parceria, mas também a postura, o comprometimento. E dentro da equipe gestora, a outra subcategoria é a ausência de equipe, que aí no caso é uma coordenadora pedagógica que não é de escola, mas uma coordenadora pedagógica de projetos. Então, não tem equipe, ela é a coordenadora, né? Não tem uma equipe que coordena junto, porque é uma situação um pouco diferente. Na análise da discussão do grupo focal, são identificadas 5 categorias.
Então, o que acontece? Confirma a dificuldade com os relacionamentos interpessoal. Qual que é a justificativa? É preciso ter muito autocontrole com as pessoas difíceis, né? E depois que o êxito não depende do próprio trabalho exclusivamente, depende muito do trabalho dos outros, né? Dos liderados. E, então essa é uma dificuldade, depender do trabalho dos outros para ter um êxito também, né? O coordenador coordena ações. E os professores com dificuldade de compreensão, né? Então às vezes é passada uma orientação, mas na hora de executar ele tem aquela dificuldade. Então tem essa, mesmo orientando, tem essa dificuldade, continua a dificuldade. Essa é uma dificuldade. A segunda categoria é a instabilidade no cargo comissionado. Essa também, por quê? Porque são todas cargo comissionado, o grupo era completo, todas as coordenadoras. Então, dentro de um período aí de política eleitoral, essa instabilidade é maior, que foi exatamente quando a coleta de dados foi feita, né? No período de eleição para a troca de prefeito. E as dificuldades administrativas, que no caso seria a falta de material. Então, em 2024, quando foi feita a coleta, estava tendo também a adaptação, no primeiro ano da mudança na lei de licitação, estava tendo alguns problemas em relação a material, né? Empresa que ganha licitação que não entregava, desistia porque era empresa de muito longe, atrasava muito. Então são dificuldades administrativas. E a quarta é a situação de vulnerabilidade dos alunos, que também é uma outra dificuldade subjetiva, porque os coordenadores entram em contato com essas crianças, eles se sensibilizam com a situação, eles têm que tomar atitudes. Então é um trabalho além do pedagógico, né? Tem que ser tomado atitudes, cumprido um protocolo. E que às vezes o coordenador ele é ameaçado, como foi colocado, né, pelo fato de ter tomado as providências que eram cabíveis. Então é uma dificuldade a mais também, essa preocupação que fica com a criança, o que a criança está passando, o que vai acontecer com ela, quando eles têm que intervir, o que vão acontecer com eles próprios. Então essa dificuldade. Recursos humanos, aparece aqui professores e estagiários. São dificuldades do professor, falta de entusiasmo, dificuldades com cansaço por estar trabalhando, dobrando em mais de uma escola, né, 2 cargos. E também é relatado que professores, né, perderam um pouco dessa essência do relacionamento com a criança e que isso precisa ser resgatado. E também professores que não evoluem, apesar das orientações, das formações, continuam com dificuldades para realizar o trabalho com qualidade. Então, quais são as subcategorias desta categoria? Primeiro, desengajamento. Segundo, a necessidade de formação de atitude ética, né, e mais humanizadoras para resgatar um pouco essa essência da relação professor-aluno, considerando principalmente que são alunos de 0 a 10 anos, né, que é atendido aqui por essa rede. Então é necessário, né, um relacionamento diferente do que adulto-adulto. Necessidade de formação para professores, assim como está sendo realizado no grupo focal, foi essa fala. Então, da mesma forma que durante a pesquisa foi dada toda uma formação dentro do grupo focal, cada dia tinha um tema, o objetivo da minha pesquisa justamente é ultrapassar as formações meramente técnicas, então inserir temas como o bem-estar subjetivo, a autoavaliação, né, a reflexão sobre a autorregulação, a autoeficácia. Então foi trabalhado gestão, modelos de gestão, estilos, né, concepções de gestão, estilos de gestão, conforme Libânio.
Então, eles sugerem que isso estava sendo bom para eles e que precisava algo além também de formação só ali pedagógica para os professores, né, só sobre o trabalho, mas algo que se voltasse para eles também. Então, a sugestão foi essa. Algo parecido com o que eles estavam vivenciando no grupo focal, na pesquisa. E dificuldades como ajudar a acompanhar e aprofundar as orientações daqueles professores que não evoluem. Então, essa é uma dificuldade apontada. E a última categoria são os estagiários, porque aqui há uma reclamação em relação à postura dos estagiários. Talvez um choque de geração, a forma como eles são, por conta da idade, né, uma geração um pouco diferente, com postura diferente, que às vezes não acata tão bem orientações ou correções, né, mas também tem a questão das dificuldades em relação a que estagiário tem muita rotatividade, né. E para concluir, então, como o objetivo é justamente contribuir para a elaboração de políticas públicas, analisando essas dificuldades encontradas, apresentadas pelos coordenadores pedagógicos, em relação às dificuldades com a liderança, é necessário que tenha informações relacionadas à liderança, né? São bastante dificuldade no tocante a relacionamento interpessoal, tá? Então, também a importância da questão do bem-estar subjetivo, e que isso, né, assim como é a proposta da pesquisa, e assim, eles relatam uma espécie de limitação por parte dos professores, como dificuldade de compreensão e na execução de tarefas passadas, bem como a falta de criatividade, a acomodação e descomprometimento. Então, como lidar com essa falta de engajamento, essa situação, talvez causada pelo cansaço, a instabilidade no cargo comissionado, aí não depende de formação, né, mas de políticas públicas ali, de repente, né, mudar um pouquinho a forma ali de contratação. Isso já não depende das políticas de formação. Dificuldades administrativas também são políticas, né, que é necessário tentar melhorar essa situação para não faltar material, flexibilizar para poder ter acesso a material conforme a necessidade, não só essa questão de depender totalmente da licitação e esperar muito tempo, por mais que se adiante no pedido, acaba que atrasa, né? Então, ver o que dá para ser feito para resolver esse problema. Também não é questão de formação, ou talvez seria uma necessidade de formação, mas para as equipes que trabalham com isso, né? Secretaria, onde é feito na secretaria, ou na própria licitação, entender a dificuldade das escolas ali e ver o que pode ser feito para minimizar essa situação que afeta diretamente ao ensino e o bem-estar dos envolvidos. Os alunos em situação de vulnerabilidade, já existe um protocolo, então onde não existe é preciso ter esse protocolo para saber o que fazer, né, o protocolo de ações para uma ação em rede, né, porém também é preciso esses momentos de trocas, de apoio, porque o coordenador tem enfrentado ameaças por conta de cumprir o protocolo, seria. Então precisa políticas de apoio, né, nessas situações, não só o protocolo, mas esse apoio, né, e também a questão do bem-estar, porque quando entra em contato com uma situação dessa, o profissional fica preocupado. Né, os estagiários, conforme foi falado também no outro artigo, a necessidade de diminuir a quantidade para não ter tanta rotatividade na equipe, né, e a formação para professores para melhorar um pouquinho essas posturas
e resgatar um pouquinho a essência que eles falam que estão faltando. E as dificuldades, né, para ajudar e acompanhar, a necessidade que o coordenador tem também de ter o perfil adequado. Então, na hora de contratar o profissional, é preciso ver se ele tem o perfil de conseguir buscar, de conseguir ensinar, né? Aí são orientações e formações que precisa para aqueles que escolhem, que no caso são prefeitos, secretários municipais de educação. E quero agradecer então ao Noeste, a CAPES, os organizadores deste aqui encontro, né, nesse congresso de Portugal, e também a Prefeitura Municipal, né, pelo apoio da pesquisa, né, onde foi realizada a pesquisa na Secretaria Municipal de Educação de Taciba. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.